Oiê! Começa agora mais um episódio do podcast Ela Pode, Ela Faz, que não é só um podcast, é uma comunidade de mulheres que fazem acontecer. E a minha convidada de hoje, eu não vou falar pra vocês que ela é maravilhosa! Uma empreendedora aí da área da estética, voltada aí para uma pegada mais natural. E eu amo, porque além de minha amiga, ela também é minha cliente. Conheçam ela, Jaque Aleixo! Oi, gente! Eu olho pra cá, né? Isso. Tudo bem? Amiga, se apresenta, fala um pouco sobre o seu trabalho, o que você faz para o pessoal te conhecer. Bom, eu sou a Jaqueline Aleixo, tenho 28 anos. Eu trabalho na área da estética há mais ou menos uns 9 anos. Que eu estou nesse mercado das sobrancelhas, né? Mas tudo começou por conta da faculdade de estética. Eu falo que a sobrancelha, ela meio que caiu no meu colo, assim. Foi uma coisa que aconteceu, não foi uma escolha, assim, tipo, vou fazer um curso, como geralmente as minhas alunas fazem, por exemplo. E estamos aí já há 9 anos no mercado. Eu amo o que eu faço e recentemente a gente passou por um rebranding, né, de marca, que realmente foi uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, mas eu estava meio perdida, assim, por isso que até a gente conversou muito sobre isso lá no ano passado, né, do nosso projeto. Sim. Porque eu queria sair um pouco do que todo mundo estava fazendo, assim, Sim. que era... Eu queria algo mais natural mesmo, né, e passar isso de uma forma... que fosse realmente natural, assim. Eu não Sim. queria que fosse... Eu não gosto, né, de um trabalho muito pesado. Eu gosto de realmente que as pessoas não se transformem, sabe? Que realmente seja algo... Né? Realçando mesmo a beleza natural de cada pessoa. Sim. Gente, só para vocês entenderem, a Jaque, ela é minha cliente. A gente iniciou o projeto dela no ano passado justamente porque ela é maravilhosa desde sempre. O trabalho dela é maravilhoso. Mas ela queria resgatar uma ideia da beleza natural que a gente sabe que vem se perdendo com o tempo, né? Sim. Então, por isso que hoje a gente fala que o trabalho dela é muito voltado para uma estética natural de resgatar a beleza de cada uma de nós, né? Sim. E das suas clientes, enfim. Mas a gente vai para o primeiro quadro agora, que chama Do Começo ao Sucesso. Basicamente para o pessoal entender como é que foi sua trajetória dentro de uma linha do tempo. E a primeira pergunta é: como foi que tudo começou para você? Então a gente sabe que iniciou lá na sua faculdade e tal, mas da onde que surgiu o interesse para a área da beleza? Tipo, você sempre foi muito vaidosa desde criança e tal? Como é que foi isso? Isso é muito engraçado, porque a minha mãe, ela sempre fala até hoje, eu não sei de onde que você veio, porque a minha mãe, ela não é muito, assim... vaidosa. A minha mãe é a pessoa que ela passa um lápis de olho e é isso, literalmente, gente. E eu sempre gostei, assim, de me maquiar, de me arrumar, enfim... Mas eu falo que tudo começou, assim, na época que a gente começava a assistir vídeo no YouTube e tal. Tutorial. E eu lembro que eu acho que meu pai nem sabe disso, mas ele me incentivou muito, assim, a ir muito pra esse lado de eu mesma fazer as minhas coisas, sabe? Eu lembro que eu tive um aniversário de 15 anos e ele falou: eu não vou gastar rios de dinheiro pra você ir no salão. Aí ele falou exatamente assim: eu vou comprar as coisas e você se arruma sozinha. E por incrível que pareça, gente, ficou bom. Eu acho que eu devo ter essa foto até hoje, depois eu posso mandar pra você. Manda. E eu me arrumei sozinha, assim, eu ia ser madrinha, né, de 15 anos, e foi muito legal, porque daí eu mesma me arrumei e comecei, sempre gostei disso. E aí, vira e mexe, minha avó, minha irmã, alguém pedia pra eu tirar a sobrancelha e tal. Eu mesma tirava minha sobrancelha e ficava péssimo. Sim. Mas na escola, as minhas amigas e tudo. Mas outra coisa que talvez nem todo mundo saiba, eu iria fazer veterinária, gente. Tudo Sério? a ver. Tudo a ver, né? Meu Deus! Eu queria... Uau. Se eu tivesse saído do ensino médio e tivesse começado a faculdade direto, eu teria feito medicina veterinária. Você demorou um pouquinho pra iniciar depois que você finalizou a escola? Sim, 1 ano mais ou menos. Eu estudava num colégio que ele era integral, assim. A gente estudava segunda, terça, quarta, quinta e sexta a gente trabalhava e a gente era remunerado e tudo. Que legal! Todo o dinheiro que eu ganhava, eu dava nos cachorros de rua. Sério? Pegava os cachorros de rua. Um dia meu pai brigou muito comigo porque eu
Eu tava lá na escola e a gente encontrou uma cachorrinha de rua, assim, ele já não aguentava mais. Ele falou, se você colocar essa cachorra dentro de casa, você vai ficar na rua junto com ela. Ficou eu e a cachorra sentada lá. E aí eu consegui um lar pra ela, porque daí a gente mandava pro banho, deixava ela toda bonitinha, postava e o pessoal ia lá e adotava. E eu acho que eu tenho foto dessa cachorra até hoje, inclusive, também. E daí eu sempre fiquei nessa dúvida, veterinária, estética, porque eu sempre gostei muito de ambas as áreas. De ambas as áreas. Mas aí, nesse 1 ano, eu fui trabalhar, né? Comecei trabalhando como secretária no supermercado. E eu comecei a pensar, gente, eu vou abrir um cachorro? Não. Se alguém chegar pra mim e falar assim, você vai ter que dar eutanásia nesse cachorro, eu vou dar eutanásia em você, eu não vou dar eutanásia no cachorro. Sim. Então aí eu fui pensando nesse 1 ano, tirei minha carteira, fui fazendo outras coisas. E aí eu comecei a me sentir muito mal, porque eu não conseguia fazer mais nada. Eu só chegava do trabalho e dormia. E aí eu comecei a ter essa cobrança, daí eu falei, cara, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa esse ano. Não vai dar pra passar. E aí foi onde eu falei, cara, eu acho que estética mesmo vai ser o que eu quero fazer mesmo. Entendi. E eu tinha acabado de terminar um relacionamento, tava bem mal e eu queria dar, sabe, um up. Assim. E aí foi, minha irmã já tava fazendo faculdade de fisioterapia, conversei com ela, ela falou, vai, começa mesmo. E aí eu fui atrás, tanto que eu até entrei um pouco atrasada, eu entrei 1 semana atrasada na faculdade. Depois que já tinha iniciado? Já tinha iniciado, Entendi. Nossa, que legal, amiga. Eu não sabia que você quase foi pra veterinária. Quase fui veterinária, gente. Legal, acho que combina com o seu aesthetic. Você acha? Assim, eu acho. Eu já fico Se não fosse que... pra outra área, eu acho que ia combinar. Sério? E, esse negócio que você falou da gente, quando a gente termina, é uma coisa muito feminina isso, né? Quando a gente termina, parece que a gente quer mudar tudo, muda aqui, né? gente. Muda tudo. Você quer mudar cabelo, você quer começar um projeto novo, tal, super. Tudo. Depois que você passa a fase... Triste, né? Que Triste, você quer morrer, aí você vai pra fase de glow up. Quando você começou, você chegou a trabalhar em algum salão? Ou você já foi direto empreender e tal? Gente, isso é muito legal também de falar, porque eu sempre falo muito isso nos meus cursos para as minhas alunas. Como eu falo que sobrancelha aconteceu na minha vida, foi a primeira aula da minha faculdade, na hora que eu sentei atrasada, foi uma aula de designer de sobrancelhas. E aí eu tava conversando com uma menina que já tava na aula, que ela também era daqui de Rolândia e tudo, e ela me passou os materiais que eu precisava levar e tal. E aí a primeira aula foi de designer de sobrancelhas. E a gente era em 40 alunas, então era muita guria. Então a gente fazia uma na outra. E eu tinha muito na minha cabeça que eu tinha que... Tudo que eu aprendesse na faculdade, eu teria que executar, porque seriam muitas coisas e eu ia esquecer. E aí eu, na época, estava trabalhando no mercado e eu detestava ficar na frente de um computador, gente. Eu não nasci pra ficar na frente de um computador e eu preciso conversar, eu preciso interagir, eu preciso, sabe, assim, e não era um trabalho difícil, era fazer nada, de atender telefone. Inclusive, tenho pavor de atender telefone até hoje, por causa do trabalho. Né, era muito o tempo inteiro. E eu tive essa primeira aula, né, de sobrancelhas e eu comecei a fazer em amigas minhas, próximas a mim, e eu comecei a postar no Instagram. No Instagram e no Facebook. E aí, na época, eu tinha ido com uma outra amiga minha, antes de eu fazer a faculdade, fazer sobrancelha num lugar, que aqui em Rolândia, na época, isso foi 2013, 2014, era R$50 um designer de sobrancelha com rena. Há muito tempo. E aí, eu lembro que essa minha amiga pediu pra eu ir com ela na hora do almoço e eu fui. E ela é minha cliente até hoje, inclusive, a Michele, que legal. E aí ela falou, você não quer fazer sua sobrancelha? Só que a minha sobrancelha estava bem feia. E aí a moça falou, olha, deixa a sua sobrancelha crescer. Essa amiga pagou um designer de sobrancelha pra mim, ou seja, ela gastou R$100 naquele dia. Nossa. Eu nunca esqueço. O que em 2013, gente, era muito dinheiro. Gente, R$100 era muita grana. Não que não seja hoje, mas assim... Não, mas valia muito mais, Exato. Né? E aí ela falou, olha, eu vou pagar essa sobrancelha pra você e você vem. Aí eu marquei depois de um mês, deixei a sobrancelha assim, gente, porque minha sobrancelha, ela é bem escura. Cresce rápido? Muito. Toda semana eu tiro minha sobrancelha. Nossa. E aí eu voltei lá depois de um mês e eu nunca esqueci. Então a minha referência de preço era dessa moça. E aí volta pra quando eu já estava lá na faculdade, as pessoas me perguntavam.
quanto eu cobrava. E a minha referência era os R$50. Graças a Deus que era essa referência. Né? E aí a pessoa me perguntou, você tá trabalhando com isso? Eu falei, eu tô com os materiais aqui. Eu tô trabalhando com isso. Vou trabalhar com isso. Aí ela perguntou o preço, daí eu falei, 25. Só joguei assim, nem calculei nada. E ela não questionou. Ela falou, pra quando que você tem horário? E na época eu fiquei assim, meu Deus. E agora? Eu não tenho horário. Eu não sei o que fazer agora. E aí eu tinha uma janela na semana, que era na quarta-feira. Eu falei, olha, eu consigo 5h30, 5h45. E na época eu tava atendendo a domicílio. Eu ia de bicicleta atender todas as minhas clientes. As pessoas não têm muito essa noção. E é muito legal falar isso, porque as pessoas acham que eu vim de cima, assim, que tudo veio de mão beijada. Que você já começou que eu já comecei... do jeito que você é hoje, né? Exatamente. Muitas pessoas não sabem disso, assim. Eu acredito que algumas já sabem, porque eu já comentei nos stories e tal. Mas tem muita gente que acha que eu comecei muito lá em cima. E foi assim, aí eu atendi essa primeira cliente, e na época eu falava que era 25 com ou sem rena, se a pessoa quisesse fazer com, e é óbvio que elas queriam fazer com, porque era o mesmo valor, né? E eu atendi assim por mais de 1 ano. Só que eu comecei a não dar conta de atender mais indo de bicicleta. Sim. E respondendo sua pergunta, nunca atendi nenhum salão, assim, de outra pessoa. Comecei atendendo a domicílio, né, de bicicleta. Era assim, gente, desesperador, porque eu levava, tipo, meia hora, às vezes, para atravessar a Rolândia, às vezes outra cliente era em outro lugar, e eu não tinha muita noção de logística. E foi assim, eu não comecei... Você cobrava taxa de deslocamento? Não cobrava, porque na minha cabeça já era um valor muito alto, Entendi. né? E aí eu comecei a ver que estava ficando muito ruim esse deslocamento, e a procura estava ficando cada vez maior. E foi onde eu comecei a atender no meu quarto, na minha casa. Onde eu fiz minha sobrancelha lá. Exatamente. Comecei a fazer com você quando era lá. Exatamente. Era um quartinho, uma cadeira. Uma cômoda, aqui. a pessoa encostava aqui. a cabeça. Exatamente. E eu falo muito isso para as minhas alunas, que as pessoas têm medo desse começo, né? E eu sei que hoje a gente tem muito mais referência, a gente tem muito mais... Com a internet, né? Isso ficou mais, as pessoas, tranquilo. elas têm essa tendência de achar que tudo tem que começar muito perfeito, né? E na minha época eu não tinha com quem me comparar tanto assim, né? Mas se tem uma coisa que eu falo, gente, só começa, sabe? Não tem o que fazer, é começar com o que você tem. Até teve uma fala que conversamos no último podcast com a minha irmã, que é a fala do feito é melhor do que perfeito. Porque com o tempo a gente vai adquirindo experiência, vai melhorando o sentido das coisas, né? Aquela questão mais estética. Mas eu acredito que a técnica, ela faz parte do processo, né? Então você só consegue... Nossa, com certeza. Melhorar de fato se você começar. Fazendo, né? Na verdade. Eu imagino que deve ter alguma aluna sua que comece já muito bem por uma questão de, nasceu com uma tendência a isso, sabe? Tipo a pessoa que sabe desenhar. Sim. Mas muitas vezes, quanto mais você faz com a prática, fica melhor do que uma pessoa que nasce com esse conhecimento, né? Porque a prática ali é tudo, né? Com certeza. Principalmente nessa área, eu imagino. Com certeza. Eu, por exemplo, eu tenho a foto da primeira sobrancelha que eu fiz nessa aula. E assim, ela não estava extremamente feia, mas eu sempre olhava para a sobrancelha, e isso é uma coisa, eu acho que é até da minha personalidade, assim, eu nunca faço alguma coisa e fico tipo, meu Deus, em relação ao meu trabalho, tá? Nossa, isso aqui ficou muito ruim, nossa, é péssimo. Eu sempre olho e falo, legal, dá pra melhorar, sabe? Sim, o que dá Mas pra melhorar? Eu nunca fico me depreciando, sabe? Sim. No meu trabalho. Às vezes, quando a gente tá fazendo uma outra coisa, a gente fica, meu Deus, sou péssima, não consigo fazer tal coisa. Mas em relação ao meu trabalho, assim, eu nunca fico me depreciando mesmo. Eu sempre penso, nossa, legal, dá pra melhorar aqui. O que dá pra eu fazer que vai me trazer essa outra... de um jeito melhor, essa técnica e tal. E eu vejo que muitas alunas às vezes ficam tipo, eu não consigo, é muito ruim e tal, não eu nasci pra isso. E realmente, tem pessoas que têm um pouco mais de técnica, assim, mas eu também já tive alunas que tinham zero técnica e que estão aí atendendo, graças a Deus. Né? Tem gente que nasce com o dom, mas tem gente que com a prática... chega onde quer. Então, porque a gente fica muito apegado nisso mesmo, do dom. Eu não tenho dom para fazer tal coisa, eu não tenho dom.
Mas, gente, existem coisas que a gente precisa fazer pra gente chegar lá. Você pode não ter o dom, mas com a sequência de vezes que você fizer aquilo e não ficar se depreciando e né, olhar para aquilo de uma forma diferente, a gente consegue êxito naquilo, né? Sim. É igual academia. Ninguém quer ir pra academia, ninguém vai feliz pra academia. Mas conforme vai passando ali 1 mês, 2 meses, você vai começando a perceber certas coisas, você fala, não tá como eu queria, mas, né? Esses dias eu tava vendo, eu nem lembro aonde que foi que eu vi sobre o assunto, mas eu achei super interessante, que é como errar do jeito certo. Que é basicamente essa questão que você falou sobre a depreciação, a autodepreciação, né? Que tem gente que erra e não consegue evoluir justamente porque fica nisso. Ai, porque é minha culpa, porque eu fiz super errado, porque eu errei, porque o que eu fiz, e agora, nananã. E tem gente que erra, olha para aquilo ali e fala, tá, eu errei. Para quem que eu devo desculpas? Para quem que eu devo a minha satisfação? Para fulano. Beleza, fulano, desculpa, a partir de agora eu vou fazer diferente. E olha, né, aonde que você pode melhorar e dali você continua. Sim. Então, essa é a grande diferença, é sobre isso que estavam falando. A grande diferença das pessoas que crescem de forma rápida e as pessoas que param no mesmo erro por muito tempo. Que é o jeito de errar, né? Porque errar, todo mundo vai errar. Sim. Mas a forma de você olhar e analisar isso é o que muda. E é basicamente o que você falou. Com certeza, com certeza. A gente não pode ficar travado ali só no resultado, né? Mas é aquela coisa bem clichê, né? Tem que aproveitar o processo. Eu sei que é difícil, né? Sim. Quando a gente tá ali começando algo e você quer muito o resultado daquilo. Mas, de fato, a gente também tem que aproveitar e eu cresci muito, né? Sim. Pensa, eu andava de bicicleta chorando, hoje, graças a Deus, tenho o meu carro. Tudo que eu almejei e pensei um dia que eu nunca teria, saindo de onde eu saí, hoje, graças a Deus, eu tenho. E você conquistou isso, né? E isso é muito legal. Eu falo até na terapia com o meu psicólogo e eu sempre falo que... Ele sempre fala, mas olha pra onde você já chegou e tal. E é muito difícil a gente ficar olhando pra isso, né? Porque quando a gente já tá lá... É muito fácil. É muito mais difícil você voltar lá e pensar, nossa, realmente, tal. Então eu sempre tento voltar para aquele lugar e pensar, nossa, realmente. Sabe quando você tá naqueles momentos que você fala, ai, nada tá dando certo, queria estar fazendo outra Espera coisa. Lá, olha tudo que eu já conquistei. Mas é difícil, assim, a gente sempre ficar voltando, mas é importante a gente não se depreciar ali naquele processo. E tudo é um processo, na verdade, né? Sim, tudo faz parte, né? Exato. Quando você percebeu que você podia viver disso, de fato, que era uma profissão e etc., além do estudo, da faculdade e tal, você imaginava que ia ser, por exemplo, um plano B, ou desde o início você imaginou que você ia para essa área da estética? Olha, quando eu comecei a faculdade, eu não fazia noção para que área eu iria seguir. Não tinha nem noção. Por isso que eu falo que sobrancelha aconteceu, sabe? O meu trabalho aconteceu. Eu falo que não é nem que aconteceu. Eu chorava tanto quando eu ia trabalhar, de bicicleta lá, quando eu era secretária. E eu pedia muito para Deus para me dar um trabalho que eu me sentisse bem fazendo aquilo, sabe? Eu tinha pavor de pensar que eu ia fazer aquilo pro resto da minha vida, eu não sei nem explicar a sensação. Mas não teve uma virada, assim, que eu falei, nossa, isso aqui vai acontecer. Porque como foi muito gradual, tudo começou porque eu pensei, cara, se eu fizesse tantas sobrancelhas a R$25 e eu ganhava 900 no mercado, se eu fizer X, eu vou ganhar o que eu ganhava e ainda trabalhando menos. Então, foi acontecendo, assim. Eu tive que ter muito... Porque eu comecei entre os 18 e 19 anos. Então, ali bem na fase ali, né, que a gente não entende muito sobre dinheiro, claro, que a gente é muito, né... A gente quer sair, quer se divertir. Exatamente. E eu lembro que nessa fase eu via as minhas amigas indo pra cervejada, saindo, curtindo. E eu ficava no sábado o dia inteiro atendendo, porque de sexta e sábado era o meu maior fluxo. E eu acho que até por isso que hoje é inegociável pra mim, eu não atendo mais de sábado à tarde. Eu trabalho, das 8 ao meio-dia, 1 hora no máximo, estourando 2 horas.
Claro, tem exceções, óbvio, mas Na maioria das vezes. Eu prefiro estender o meu horário durante a semana, atender até um pouco mais tarde e ter o meu sábado para mim livre. E hoje eu posso fazer isso, graças a Deus, mas no começo era muito mais difícil, né? Eu acho que isso é muito importante para você que tá começando saber sobre renúncias. Sim. Que você tem que fazer no início. Eu acho que existe várias fases no empreender, né? Existe o início, existe o meio de desenvolvimento e existe o que a gente chama de final, só que não existe final, porque quando você está no final, você inicia um novo começo, porque é uma nova fase, um novo passo, um outro caminho. Mas o ponto do início é a questão da renúncia, que muitas pessoas não entendem porque se baseiam em realidades que não existem. E não querem renunciar. Ou então renunciar. que não está no mesmo nível que você. Por exemplo, você não está no mesmo nível que as suas alunas que vão começar agora. Então não adianta elas imaginarem, e aqui eu estou colocando uma suposição, né? Eu acho que isso depende muito, mas não adianta elas imaginarem que elas vão ter todos os sábados livres à tarde. Porque lá no teu início, o seu sábado não era livre. Não, isso foi agora, de um ano pra cá que eu comecei a colocar isso como uma coisa inegociável. E graças a Deus eu posso fazer isso hoje, mas no começo era uma coisa que eu realmente renunciava. Minhas amigas saíam, iam pra cervejada, iam pras festinhas, né, da época e tudo, que inclusive foi uma das melhores fases, então eu perdi todas essas. Tava trabalhando. Não perdi, né, mas porque isso me trouxe aqui, escolheu, né? Exatamente, então isso me trouxe até aqui. E não me arrependo não, na verdade, fiz o que eu deveria ter feito mesmo. Sim, e tá tudo bem. Cada pessoa tem a sua escolha, a sua trajetória, enfim. Sim. Então, sobre isso, que nem você falou, não teve uma chave e tal. Mas você acha que em algum momento você sentiu, tipo, nossa, realmente eu tô no caminho certo? Não foi uma virada de chave, porque você já tinha escolhido o caminho que você ia seguir, mas em algum momento você sentiu, por exemplo, realmente é isso que eu tenho que fazer, porque isso aqui me mostrou que eu tô certa. Isso aqui me trouxe esse resultado. Uhum. Eu acho que não é bem isso que a gente estava falando, assim, não teve nenhum momento, assim, que eu falo, nossa, foi aqui que eu percebi. Eu acho que realmente foi na construção mesmo, porque muitas vezes as pessoas, elas esperam esse momento. Ai, tem que ser quando eu sentir, quando... E, na real, a gente tem que sentir isso todos os dias, assim. E é óbvio que tem dias que a gente tá mais desmotivado, tem dia que a gente não tá tão feliz. Mas eu consigo lembrar de momentos, assim, que eu falava, cara, eu tô fazendo o que eu deveria estar fazendo porque eu me sinto bem fazendo isso, sabe? Eu tenho a memória de um dia, assim, que eu tava atendendo, e na época eu atendia na minha casa, só que já era um espaço que eu tinha feito, bonitinho, reformado, arquitetado para atender. E era um quarto separado, assim, na minha casa, que tinha banheiro, tudo, e a pessoa não entrava pela minha casa, entrava direto nesse lugar. E era, assim, uma terça-feira à tarde, 2, 3 horas da tarde, e eu comecei a sentir, assim, uma presença muito forte, assim, de Deus. E do nada eu me ajoelhei e comecei a chorar e agradecer muito a Deus, porque tava um calor insuportável, o ar-condicionado tava ligado. E eu tava esperando a minha cliente ali e muito feliz porque eu tava fazendo aquilo e eu tava só agradecendo porque eu não tava trabalhando numa empresa, num lugar onde eu não gostava. Não que seja um problema a gente trabalhar numa empresa, né? Acho que cada pessoa tem sua vocação. Né? Exato, porque você pode querer muito um cargo X dentro de uma empresa, né? Enfim, e eu nunca consigo me imaginar trabalhando presa dentro de um lugar, enfim. E porque eu tinha muito as falas das minhas clientes de eu queria estar fazendo outra coisa, eu não gosto do meu trabalho. Então, aquilo me veio uma sensação de, cara, que bom que eu tô com 20 e poucos anos e já faço o que eu gosto, sabe? Eu gostaria de estar fazendo. Eu acho que é mais isso, assim, eu sempre tô sentindo isso, sabe? Assim, quando eu me pego naquele momento, porque eu também tenho, várias vezes. Inclusive, eu estou no momento de transição, não do que eu quero fazer, mas o que eu vou fazer para melhorar, o que eu tenho que fazer daqui para frente. Qual o próximo passo, exatamente. E nunca teve, assim, esse momento que eu senti que eu tava fazendo a coisa certa, mas em vários momentos eu sinto isso, e até hoje, sabe? É uma construção, né? É uma construção mesmo, né?
muitas vezes a gente fica procurando nas pessoas, que as pessoas falem, qual que é a virada. Que foi. Exatamente. Pode ser que para algumas pessoas tenha isso, mas comigo foi realmente uma coisa muito gradual mesmo. Processo, né? Um processo de... E talvez para você também seja, então... Não fique se baseando, acho que a ideia é exatamente essa, não fique se baseando em jornadas, em situações que de nada tem a ver com o que você vive, assim, do outro. Em relação a isso, eu acho que entra muito a questão que as pessoas tendem a entender, depois que o digital veio, né, eu acho, principalmente, que empreender é para todo mundo. Né? Larga seu trabalho, o que você tá fazendo? Larga tudo, sabe? Vai empreender, começa do zero, abre a sua mente, não sei o quê. Tananã. Mas nem todo mundo tem essa veia empreendedora, que nem você disse. Eu não tava nunca vou me sentir feliz no lugar onde eu estou engessada. Eu sinto isso. Eu tenho certeza que se você é empreendedor, você sente isso também. Por exemplo, nossa, eu não consigo me imaginar recebendo ordem de um chefe. Sim. E tá tudo bem, só que existem pessoas que não têm essa veia empreendedora e que você pode até plantar essa ideia na cabeça da pessoa. Vai, larga seu trabalho, vai viver de empreender e tal. Mas não vai dar certo. Ela vai falir. Não vai dar certo. Não vai dar certo, porque ela precisa de alguém para dizer, olha, faz isso, isso e aquilo. E isso é menos? Não, porque a habilidade que ela tem, esse chefe provavelmente não consegue fazer, entendeu? Se tivesse que colocar o chefe no lugar dessa pessoa, ele não executaria, porque nós que somos empreendedores, nós somos bons líderes, mas porque isso é evoluído com o tempo, enquanto você empreende. Quando você é CLT, quando você é funcionário, você é muito bom na tarefa que você executa. Então, vamos supor que você é uma secretária. Você vai ser muito boa em secretariar, né? Em atender, em agendar, em achar lugares numa agenda. E isso parece ser pouco, mas se a gente colocar a chefe ou o chefe dessa secretária para fazer, provavelmente ele não vai conseguir, porque não é uma tarefa que ele executa todos os dias. Ele chega na secretária e fala, eu preciso que você me arrume tal horário, tal dia. E ela vai lá e executa essa tarefa, né? Majoritariamente. Então, eu acredito que essa ideia do empreender, ela vem muito com a personalidade de cada um e com esse sentimento de eu não estou feliz fazendo isso. E aí, quando você chega na etapa final, que quando você se depara com um trabalho que é o que você gostaria de estar fazendo, vem esse sentimento de gratidão, que talvez seja para você a virada de chave que o pessoal espera, né? Pode ser. E tudo mais. Então, eu achei muito legal essa percepção de sentir algo em relação a uma rotina de trabalho. Tipo, isso aqui me faz feliz, isso aqui eu sei que não me faz feliz. Acho que não é todo mundo que tem esse autoconhecimento, de saber, né? E em relação ao seu trabalho, teve algum momento, assim, que você começou a pender pro lado de educadora ou você tomou essa decisão de ensinar outras pessoas de uma forma mais estratégica, enfim, pensando de uma forma mercadológica? Não pensava de forma que eu tinha que fazer aquilo. Tudo aconteceu mesmo porque as pessoas me pediam para eu ministrar curso. As pessoas perguntavam, mas você não dá curso? E eu ficava, gente, será que eu consigo fazer isso? Será que eu consigo passar isso para outra pessoa? E eu tenho algumas alunas que também já estão dando aula, e essa é uma pergunta muito básica, assim. Nossa, será que eu consigo fazer isso? Será que eu vou conseguir passar o que eu sei para outras pessoas? E foi gradual também, assim, as pessoas começaram a me perguntar. O meu primeiro curso foi um fiasco. Foi bem na pandemia, assim, e eu dei o curso na casa dessa pessoa que tinha esse espaço. E foi muito ruim, porque eu não consegui, eu estava muito nervosa, eu não consegui passar ali o que eu deveria passar. O segundo já foi melhor, o terceiro já foi melhor. E aí, quando eu comecei a sentir que isso poderia ser algo que ia dar certo, as pessoas começaram a me procurar muito, assim.
E aí eu comecei a melhorar, né, a minha didática, como eu ia ensinar. E eu nunca vou esquecer que uma aluna um dia me falou que ela fez um outro curso de uma outra coisa, que não era de sobrancelha, e ela tinha feito o curso de sobrancelha comigo. E ela falou, nossa, Jaque, eu senti muita falta nesse outro curso que a pessoa não me ensinava a pegar no pincel. E no seu curso, até pegar na pinça você ensina. Porque realmente é no detalhe que você vai ver. Porque assim, a aluna, ela tá ali, ela pegou a técnica que você ministrou ali, mas na hora de você ver ela executando, é onde você vai ver o que ela tá errando. Às vezes é a posição da mão, às vezes, sabe? É no detalhe. Poucas. Por isso que o curso VIP ele é muito importante, assim, porque você consegue pegar ali na raiz do problema da pessoa. E eu nunca vou esquecer isso, porque ela falou exatamente que você ensina até como pegar na pinça. E realmente, assim, eu nos meus cursos eu fico muito imersa, assim, e é muito legal, assim, você saber que tem outras pessoas já ministrando cursos que eu ensinei essa pessoa. Mas nunca foi de uma forma mercadológica, assim, preciso ganhar dinheiro e tudo mais. Porque eu acho que eu tenho muito isso, assim, em mim. Eu acho que perde um pouco o sentido, sabe? É óbvio que ganhar dinheiro é muito bom, todo mundo gosta. É um objetivo, né? É um objetivo. Mas quando isso passa a ser só pelo dinheiro, e eu sei quando a aluna vem só porque ela quer ganhar dinheiro. E na maioria das vezes nunca dá certo. Porque tem que ser uma junção. Como que você vai fazer uma coisa só pensando no dinheiro? Porque quando uma cliente deita lá na minha maca, ela tem expectativa. Tem gente que fala, nem dormi à noite porque eu ia fazer minha sobrancelha com você hoje. Eu fico assim, cara, isso é muito incrível. Sim. Imagina uma pessoa que está depositando ali o futuro dela num curso meu. Então, eu sempre falo nos meus cursos e até para mim mesma que eu não posso ser medíocre, sabe? Eu tenho que entregar o meu máximo ali, porque aquela pessoa esperou muito. Assim como quando eu vou fazer um curso também, eu quero... Sim. Quero esse máximo também. Eu acho que essa questão que eu até citei do posicionamento e de pensar de forma mercadológica é porque a maioria das pessoas que trabalham na estética buscam ir para essa área, né? Quem tem o dom de ensinar, quem tem essa aptidão. Porque pensando de forma estratégica, compensa muito mais, né? Você ensinar e ministrar outras pessoas que você vender a sua mão de obra ali no dia a dia, supondo. Não pensando que isso seja estritamente para todas as situações. Tem pessoas e pessoas, né? Então, a gente está falando de casos e casos. Sim. Mas, na maioria das vezes, você acha que, assim, no ramo da estética, eu acredito que as pessoas acabam pendendo um pouco mais para essa área de educadora do que para a pessoa que empreende ali a técnica no dia a dia, né? Eu acho que a questão dos cursos mesmo, que, né, as pessoas acabam voltando mais para ensinar, realmente é porque o faturamento é maior, né? E é óbvio, todo mundo quer faturar mais, né? Sim. Mas a gente tem que pensar que a gente está numa cidade pequena, que, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu quero muito fazer, que é fazer o meu curso online, que a gente está conversando sobre isso. E para que isso também chegue em mais pessoas, né? E eu quero muito conseguir ensinar e eu me posiciono também como mentora. Mas eu sempre falo que o meu foco não é só ganhar dinheiro, né? Sim. Eu quero conseguir transpassar isso como uma coisa que realmente é da minha essência mesmo. É óbvio que todo mundo quer, né? Ir para esse caminho. Quer ir para esse caminho, e às vezes nem todo mundo quer, né? Porque às vezes a pessoa não tem essa vontade, essa aptidão de ensinar e tudo mais. Tem gente que fala, eu não quero de jeito nenhum, eu não consigo, dei um curso e não quero. Eu amo dar curso, eu quero sempre estar fazendo isso e de forma, seja num workshop, seja num curso online e nos presenciais também. E quero também sair ali do operacional. Do dia a dia, mas eu amo fazer o que eu faço. Que eu acho que daí entra a questão que existem várias formas, né, de você aumentar o seu faturamento nesse nível. Sim. Né? Principalmente, eu acredito que isso é um caminho para algumas pessoas, mas principalmente a questão do posicionamento. E até que você falou workshop, eu me recordei de comentar com você, se você é profissional da área da beleza,
eu já quero deixar aqui um adendo de que vem aí, né, amiga? Vem aí, gente. Vem aí, só vamos dizer isso. Vem aí uma coisa muito forte E pra Rolândia. E etc. É isso. 3 pontinhos. Mas a gente vai conversando, né? Eu só queria fazer um adendo aqui, porque eu sei que isso é a dor de muitas profissionais, né? Principalmente na cidade pequena que a gente vive. Em cidades pequenas, principalmente. Porque como eu faço para aumentar o meu faturamento se eu não consigo mais botar cliente dentro da minha agenda? Sim. Tipo, eu já tô atendendo horrores, eu me mato de trabalhar, mas o dinheiro não vem. E aí a gente conversa sobre isso, tá? E a gente vai pro próximo quadro, que eu adoro, porque ele fala sobre o perrengue, que é o perrengue que me fez crescer. Eu acho que a maioria das pessoas que empreendem vive perrengue, no geral. E boa parte disso se diz por inexperiência ou por um processo que você está passando naquele momento em específico. E eu acho que esse quadro ele vem muito para mostrar que cada pessoa tem o seu processo, tá? E aí a primeira pergunta tem muito a ver com isso, porque você imagina algum perrengue assim que foi muito marcante para você quando você começou a empreender? Porque na sua jornada mesmo, sabe? Eu acho que é aquilo que eu tinha falado, né? Que é... Gente, eu ia atender de bicicleta, assim, num calor. E era longe. E outra coisa também que muita gente não deve saber, que na época que eu atendia no meu quarto, que você foi lá, eu comecei a sentir que estava ficando muito pequeno, porque era a minha cama, a cômoda, e as pessoas sentando na minha cama. E aquilo começou a me incomodar, né? Primeiro foi o de bike, né? Que era aquele rolê todo de, meu Deus, era muito longe, era cansativo. E ainda assim não era aquilo que eu queria, estava feliz porque eu estava fazendo o que eu gostava, mas ainda não era aquilo. E eu lembro que eu ganhei a minha primeira maca e eu tive que tirar a minha cama de lá, porque ou era cama ou era maca. E eu optei pela maca. E eu dormi por meses num colchão no chão, porque daí eu tinha que empurrar a maca para poder dormir. E porque meus irmãos também moravam com os meus pais e eles já dormiam num quarto junto e eu dormia no meu quarto separado. E eu escolhi ter no meu espaço de atendimento e dormir no chão porque eu queria ter o meu espaço de atendimento. Então, para mim, era muito mais importante atender do que dormir na cama, sabe? E foi por meses, assim, meses. E eu acho que esse foi um perrengue que eu nunca vou esquecer, assim, porque é igual eu falei, as pessoas acham que a gente hoje, né, vive a vida dos sonhos, que hoje eu posso viajar, hoje eu moro sozinha, hoje eu tenho meu carro. Mas esse perrengue eu sei que foi uma coisa que até a gente tinha falado sobre isso, né? Que eu não lembrava muito, assim, de um perrengue. Mas eu acho que esse foi um dos maiores perrengues que eu passei até aqui, assim. Isso sempre vai agregar em você, né? Alguma coisa, algum ensinamento, enfim. Com certeza, principalmente porque, igual a gente tava falando, às vezes a gente sente que a gente não tá evoluindo, que eu tô desanimada e tudo, mas a gente sempre tem que voltar para onde a gente chegou, e faz 9 anos que isso aconteceu, né? 9, 8 anos. Ano que vem vai fazer 10 anos que eu já tô trabalhando nesse ramo, e com certeza isso foi uma coisa que me marcou muito, né, dormir no chão para eu poder ter o meu espaço para atender, que mais uma vez a gente entra na questão das renúncias, das escolhas. Eu preferia não ir pra festa, eu preferia dormir no chão, então... Você pensou em desistir em algum momento? Nunca. Nunca foi uma opção. Eu sempre brinco que não existe plano B, assim. O plano A, ele tem que dar certo. O plano B, ele só tem que existir quando o plano A, tipo assim, já não tem mais opção. E isso é uma coisa que eu sempre vou levar, assim... Se um dia eu parar de fazer o que eu faço, é porque eu quero fazer outra coisa, mas eu amo fazer o que eu faço e eu não penso em desistir, não é uma possibilidade. Sim. Você acha que teve alguma reviravolta, assim, que você esperava que fosse muito difícil, mas aí, com o tempo, você percebeu que foi mais tranquilo, que não era tudo o que você imaginava? Olha... Eu consigo pensar quando eu fui para Portugal e eu detestei morar lá. Desculpa, os portugueses. Sério? Gente, eu não nasci para morar em outro país, assim.
corta pra Jaqueline daqui 5 anos morando fora do Brasil. Não, eu vou amar. Isso aqui tem data de validade, gente, pelo amor de Deus. Não tragam à tona isso se acontecer. Sim, e eu atendi lá. Eu trabalhei num salão para uma pessoa lá em Portugal. E era 50-50, né? Ela dava o material, o espaço, e eu dava a mão de obra. E era muito difícil, assim, porque era como se... Quando eu estava aqui no Brasil, eu já tinha conquistado o meu espaço, eu já tinha o meu lugar dos sonhos, digamos assim. E, do nada, eu falei, vamos embora, e a gente foi embora. Na época que eu era casada. E quando eu voltei de lá, quando eu estava lá, na verdade, a gente ficou 2 meses lá, eu... Tipo assim, gente, não é isso que eu quero viver. Sério? Detestei. Eu voltei pra minha estaca zero, assim, sabe? Voltei pro perrengue lá do início. E longe da família, longe de tudo, clima, tudo comida, tudo dificulta. E quando eu voltei embora, eu falei, cara, eu não quero voltar pra lá. E aí começou a pandemia, tudo. Então, foi, assim, um momento muito difícil, assim, mas... hoje eu vejo que precisei passar por isso também. E foi muito importante também. Faz parte, né? O terceiro quadro é de você como mentora para outras que estão iniciando. Então, chama Dica de Ouro. Que é basicamente você trazer conhecimentos que quem está começando agora, como você já esteve há 9 anos atrás, precisa saber. Foi algo que, se você pudesse dar uma dica, assim, que foi algo essencial para você durante a sua jornada, o que você falaria para quem está começando? Não sejam medíocres. Isso em tudo, sabe? No curso que você vai escolher, na entrega que você vai dar para o seu cliente, não importa a circunstância que você vai estar fazendo aquilo. Entrega o teu melhor, independente. Porque... se você entrega sem mediocridade, isso vai retornar. Não tem como. Porque eu vejo que algumas pessoas entram em contato comigo lá no WhatsApp ou com a secretária e sempre perguntam o preço, obviamente, a princípio, né? E eu nunca fui a pessoa que eu vou pelo preço. Eu sempre vou pelo que aquele curso vai me entregar, sabe? Aquele diferencial, sabe? E já tive muitas alunas que fizeram outros cursos que falou, paguei à toa, não tive nem 1% do que eu tive com 2 horas com você aqui. Então, eu sempre falo que mediocridade é uma coisa que não existe, assim, porque a entrega no curso, a entrega em tudo, eu tento sempre dar o meu melhor. E eu acho que é isso, assim. Ou seja, quando eu tinha que fazer as minhas escolhas, eu escolhia o que não era medíocre. Em tudo, assim, desde quando eu comecei. Não entregar qualquer coisa, né? Exato. Dar o seu melhor e entregar sempre algo de excelência. Exato. É aquela questão de faça o seu melhor nas condições que você tem para poder fazer melhor futuramente. Exatamente. Então, essa é a maior dica, assim. Faz com o jeito que dá, do jeito que, né, da maneira que você tem, mas com excelência, sabe? Você acha que isso é uma coisa que as pessoas costumam errar muito no início? Ou você ainda elencaria alguma outra coisa que as pessoas erram demais nesse início, assim? Eu acho que isso é uma delas, que as pessoas não escolhem por excelência, né? Escolhem ali só porque fazer, vou fazer ali só para ver como que vai ser. E essa questão dessa depreciação também, sabe? As pessoas têm muito esse medo, assim, de, será que eu vou ser boa? E ficam comparando, mas o seu é muito melhor, mas eu tô há 9 anos, entendeu? Né? Tudo é um processo. Então, eu acho que dentro dessa experiência que eu tenho, eu acho que o que eu mais vejo, assim, é a mediocridade na entrega, de entregar de qualquer jeito. E em relação a não achar que é boa, não achar que é o suficiente, sempre se colocar num lugar que... Se diminuindo. Exatamente. Acho que é mais isso mesmo. Sim. Infelizmente, isso é muito real em qualquer área. Então, eu falo pra você que tá ouvindo, assistindo, sempre que você se colocar no papel
de pensar, eu não sou boa o suficiente para isso, não pense no sentido de dúvida. Tenha certeza, eu não sou boa o suficiente para isso. E isso não é ruim, porque você ter consciência disso te faz pular um nível à frente, que muitas pessoas não conseguem pular, porque só conseguem pensar, eu não sou boa o suficiente para isso, eu não deveria estar fazendo isso. Não, eu não sou boa o suficiente para isso, ponto, mas eu vou ser. Eu acho que essa é a diferença entre se autodepreciar ou ver que você precisa melhorar no que você faz. Sim. Porque isso acho que todo mundo, né? Com certeza. Você nunca vai estar 100% satisfeita com a sua técnica. Uhum, Por mais você que sempre busca. hoje você vê uma grande evolução de quando você começou, ainda tem coisas, eu imagino, que você queira fazer melhor. Com certeza. Elevar, mesmo que não seja só na técnica, mas no seu atendimento no geral, né? Sim. Não, e até porque o mercado da beleza, gente, todo dia tem um procedimento novo. Uhum. Não tem como. E o fato de eu sou formada em estética e cosmética, então eu posso atuar com corporal, facial. E eu escolhi trabalhar com sobrancelha até como uma forma de nichar também, né? Cílios e sobrancelha. Porque também não dá pra gente fazer tudo, porque a gente acaba não sendo boa em absolutamente nada, né? Não gera experiência ali. Né? Então, você nichar também entra muito nisso que a gente tá falando, né? Sobre você ser boa em alguma coisa, você consegue ir melhorando naquilo. Agora, quando você faz tudo, você nunca vai saber no que você precisa melhorar, né? Porque você tem que melhorar em tudo. Então, por isso que é bom a gente sempre escolher um foco, um nicho. O último quadro, ele vem num sentido de você olhar pra trás, mas não num sentido de autodepreciação, que é o que a gente tá conversando, mas no sentido de pensar de forma estratégica, como uma cabeça de empreendedora, né? Que, óbvio, na época você não tinha o conhecimento que você tem hoje, e se você tivesse esse conhecimento, o que você faria? Então, o nome do quadro é Se Eu Pudesse Voltar Atrás. A primeira pergunta é, tem algo que você faria diferente no seu negócio? Ou, então, no seu posicionamento, na sua prática do dia a dia ali? Com certeza. Olha, uma das coisas que eu, com certeza, independente de você estar começando ou não, igual eu falei na questão da mediocridade, até com você mesmo. Eu demorei muito tempo para entender sobre a questão de posicionamento mesmo, sabe? E não só o posicionamento que as pessoas também acabam pensando é você colocar um blazer, você... Isso, claro que isso, esteticamente, ajuda. É algo que é muito legal para a pessoa que tá vendo. E, de verdade, gente, eu aumentei o meu faturamento em mais de 70% desde que eu comecei a me arrumar, me vestir bem, aparecer no Instagram. Nunca com aquela... com pijama. Gente, eu atendia de pijama, às vezes. Com o cabelo sujo, podre. Sabe assim, com a roupa qualquer. Era levantar da cama, escovar o dente e atender, sabe? E isso realmente foi uma coisa que mudou muito, porque não só... Posicionamento não é só o blazer que você vai colocar. Só a roupa, né? Exatamente. Inclusive, tem uma história meio engraçada, que eu fui comprar uma roupa esses dias numa loja, e aí eu tava procurando uma calça jeans, que inclusive eu estou aqui de calça jeans. A moça olhou, nossa, você usa calça jeans? Aí eu, sim. Então, você... ter a constância ali realmente no dia a dia ali do teu perfil, realmente você é posicionada na cabeça daquele cliente, exatamente. Então, eu passei a me vestir muito social na época, porque na minha cabeça isso era sinônimo de a pessoa me levar mais a sério, de profissionalismo e tudo. E hoje eu entendo que eu não preciso o tempo inteiro estar de blazer, é uma coisa que eu amo, mas não preciso o tempo inteiro estar ali parecendo uma executiva, sabe? Quando a gente fala de posicionamento, vocês costumam pensar que tem tudo a ver com um terninho, com cor sólida, usar uma taça, batom vermelho, enfim, coisas assim. Mas quando a gente fala de posicionamento, a gente entra num âmbito que é mais sobre personalidade de cada pessoa e o objetivo que você quer atingir com esse posicionamento. Então, por exemplo, eu quero
ser uma pessoa mais séria. Dentro desse quesito, eu super aprovaria essa situação do blazer, de cores sóbrias, né, da taça e tal, porque traz sobriedade, traz esse elemento. Só que nem sempre esse é seu objetivo. Às vezes o seu objetivo é parecer mais romântica, é parecer mais delicada, é parecer mais divertida, mais sexy. Tem isso. Né? Dependendo do produto, do nicho, às vezes nem só do nicho. Existem, tipo, milhares de posicionamentos diferentes e pessoas que trabalham no mesmo nicho. Sim. Sabe? Que falam do mesmo assunto, mas de formas diferentes. Então, tudo vai depender do que você quer atingir com esse posicionamento e da sua personalidade. Porque, na minha opinião, eu, Camille, como profissional de marketing, eu não falaria pra você adotar um posicionamento que não tem nada a ver com a sua personalidade. Sim. Você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Sim. Essa é a realidade. Eu já fui a pessoa que usava terninho, cores sóbrias, o coquezinho e tal. Não durou. Por quê? Porque não tem nada a ver comigo. Eu sou a pessoa que usa calça jeans, que usa tênis, que gosta de cor. Sim. Entendeu? Por mais que hoje tem algumas peças no meu guarda-roupa que são mais sóbrias, que são mais sociais, pela questão do conforto que eu prezo muito também. Entendeu? Mas não adianta você tentar copiar o que o outro tá fazendo e trazer isso pra você se a sua personalidade não tem de nada a ver com isso. Sim. Tinha muito da minha personalidade, eu acho, assim, igual você falou. Mas hoje, na verdade, eu me fechava dentro de uma bolha, sabe? Eu não gosto de calça jeans, mas qual calça jeans eu não gosto, sabe? Sim. Eu parei de usar calça jeans porque eu achava que aquilo não combinava com a minha personalidade, Mas sabe? na verdade era skinny, né? Exatamente. Então hoje eu gosto de calça jeans, mas algumas calças jeans. Eu não preciso estar o tempo inteiro de blazer, mas eu ainda amo usar blazer. Eu amo o meu coquinho, eu amo usar o batom vermelho, mas eu acho que não é só isso, sabe? Mas a partir do momento que você se posiciona, e posicionamento, igual a gente tá falando, não é só sobre a roupa, né? É qual o local que você ocupa na cabeça do seu cliente. Você é mais barata, mais cara? Eu vou ali porque é mais perto da minha casa, sabe? Então, hoje eu eu me posiciono como uma beleza natural, mas eu não quero que a pessoa vá lá no meu estúdio porque eu sou a mais barata. E isso não acontece realmente. Então, a pessoa que ela me procura, ela vai... já sabe que porque ela quer fazer comigo. Não é o mais barato do mercado, mas que você tem uma boa técnica no que você entrega. Exatamente. Então, posicionamento é também sobre isso. É que eu acho que no início, quando a gente começa a entender, estudar sobre isso, meio que automaticamente... Isso também há alguns anos já também, desde 2021, 2022, que eu comecei a mudar. Isso, essa coisa do marketing. Né? É que tem muita questão dos arquétipos, né? A gente tem o conhecimento dentro de quem estuda a área que nós temos arquétipos, né? Então, nós temos o arquétipo do mago, o arquétipo da amante, e aí cada um desses arquétipos tem uma determinada característica, né? Várias características, na verdade, que você adota para aparecer mais com aquele arquétipo. Sim. Basicamente isso. Mas é um assunto inimaginável. Então, a gente poderia ficar horas, não 3 ia horas. destrinchar tudo. Mas eu acho que a questão principal é que quando isso estourou, todo mundo foi pro mesmo lado. Só que dentro desses arquétipos, eu não sei quantos são, não sei se é 8. Enfim, tem bastante arquétipos. Então, a gente acabou indo para um lado específico, mas existem outros que você pode adotar que você vai chegar no mesmo objetivo. Assim. Sim. Mas isso faz muito sentido, né? Não é só sobre a vestimenta, é a forma que você fala, né? Como que você se porta e até a maquiagem, né? Que é a questão até do que a gente estava falando sobre a naturalidade. Sim. E como é que eu vou trabalhar uma autoestima pessoal de alguém, falar que você já é bonita, a gente só precisa realçar isso, se eu transformo tudo quando eu realizo esse procedimento nessa pessoa. Tipo, não sobra nada do que ela era. Sim, é outra pessoa, né? Isso é real. É difícil, né? Você pregar essa técnica natural se você não entrega isso. Exatamente. E uma coisa que eu tenho feito muito é olhar mesmo pro teu dia a dia, gente. É só
que faz sentido pro meu dia a dia? Pra mim, hoje é fazer brow lamination, ter uns cílios e passar o protetor. Pra mim é a realidade, sabe? E por que não mostrar isso no meu trabalho, sabe? De forma natural. Eu não gosto de cílios grandes, eu não gosto de sobrancelha fina, não gosto de sobrancelha marcada. Então, como que eu posso passar isso para o meu cliente, né? Como que eu posso trazer isso? E as pessoas que se identificam comigo acabam, né, vindo. E a pessoa que busca isso também acaba me procurando exatamente por conta disso, né? Então, você é o espelho do seu negócio. Também acho isso. Qual foi a decisão que você tomou na época com medo, mas que hoje você vê que foi algo essencial para o seu negócio? Quando eu saí da minha casa e fui atender no estúdio. E eu estava passando por um processo pessoal, na minha vida pessoal, bem complicado. E eu tinha muito medo de atender com outras pessoas, porque eu sempre trabalhei sozinha, né? No máximo que eu atendi foi lá naquele salão em Portugal. E eu tinha muito receio, assim, se eu iria conseguir dar conta de atender com outras pessoas. E já tô lá no estúdio há 3 anos e é muito gostoso. E eu tomei com muito medo, assim, de, ai meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Na verdade, quando eu tomei essa decisão, não foi nem por mim, foi por uma outra pessoa e que, de certa forma, Deus cuidou até disso, assim. Mas eu tive muito medo, assim, quando eu saí. Porque, querendo ou não, a minha casa já era o meu Custo zero. E assim, era muito mais fácil até, né? Prático, né? Exatamente. Então, eu acho que eu tô passando por essa fase de novo, assim, de o que eu tenho que fazer agora, sabe? De qual o próximo passo, assim. E tô nessa... Entendendo ainda, né? Entendendo o que eu quero agora, sabe? Você demorou pra se ver como empresária, de fato? Demorei. Eu acho que isso aconteceu mesmo depois. Por isso que eu falo que, assim, desde que eu mudei esse meu posicionamento, isso também veio junto a essa questão de, cara, eu sou uma empresária, eu sou a minha empresa, né? E isso não só mudou no quesito físico, mas interno, sabe? Porque eu comecei a me arrumar. Antes eu enxergava que eu tinha que me arrumar só quando eu fosse sair. E isso eu sei que tem muita gente que tem essa crença. Porque se eu também tinha isso, trabalhando na estética, imagina as pessoas que não trabalham nesse nicho. Então, na minha cabeça, eu tinha que me arrumar quando eu fosse sair no final de semana. E desde que eu comecei a me arrumar para trabalhar, usar a melhor roupa que eu tenho para ir trabalhar, isso mudou internamente mesmo. Eu me sinto muito melhor. E foi aí que eu comecei a entender que realmente eu sou uma empresária e eu preciso me portar, de certa forma, como tal. E isso mudou até interno, assim. Comecei a me enxergar mais bonita, comecei a me enxergar diferente, porque antes eu só me sentia bonita no final de semana, sabe? E isso é uma coisa que hoje, olhando, eu falo, cara, como eu demorei tanto tempo pra ver isso. Porque eu sei que tem muita gente que se sente assim, mas eu tive que mudar isso para que eu começasse a sentir que eu realmente era uma empresária e que... É a questão de sair do CPF e entrar no CNPJ. Exatamente. Que a gente que é empresária, porque somos só nós, né? Sim. Nós não temos uma equipe, uma empresa, de fato. É difícil, né, separar o pessoal do profissional. Muito. Então, a gente normalmente leva as coisas muito junto. Sim. Uma da outra. E aí, por conta disso, se você não melhora o seu pessoal, o profissional não melhora também. Exatamente. E por isso que eu vejo que tem muitas mentoras, assim, na área da beleza, que se posiciona e fala sobre esse autocuidado mesmo. Porque quando a gente é empresária, primeiro que, assim, meu corpo é o meu instrumento. Se eu não estiver treinando, fazendo um pilates, alguma coisa... Trava a coluna. Exatamente. Inclusive, já travei 2 vezes, gente. Não Sério? recomendo. Já travei 2 vezes. Nossa. Péssimo, né? Mas porque aquele nível de atendimento, sabe, assim... Sem parar. Por isso que é tão importante a gente
entender quando eu quero trabalhar, qual o dia que eu não vou trabalhar, qual que é o meu dia de descanso, qual que é o, sabe? Se organizar. Se organizar, exatamente. Porque se você não organiza o teu pessoal, a tua rotina, você não consegue fazer nada. E olha que eu tenho TDAH, gente. Então, assim, é muito difícil. Sim! Meu Deus, é sério. Essa aqui ela é minha cliente, tá? Mas eu falo pra você, é difícil. Olha o julgamento, hein? Mas tá tudo bem. Tô medicada agora. Eu acho super engraçado, porque ela fala assim, amiga, eu cheguei lá um dia pra fazer procedimento, porque eu sou cliente também, né? Sim. Sempre tô fazendo as coisas. Aí eu falei assim, amiga, mas e aí, você tá tratando? Ai, amiga, então, eu comprei o remédio, né, pra tratar e tal, só que eu esqueci de tomar. Aí eu falei, realmente, aí não dá pra ajudar. É um caso bem sério. Caso e eu faço terapia, mas eu fui diagnosticada só há um ano mais ou menos atrás. Uhum. Mas foi um processo demorado, assim. Interferiu, né? Interfere, né, no dia a dia. Com certeza, com certeza. Eu acho que talvez se eu tivesse em tratamento há mais tempo, as coisas já estariam diferentes. Uhum. Claro que a gente também não pode ficar se escondendo atrás de um diagnóstico, né? Não, mas assim, eu digo que é muito bom que você tenha o diagnóstico, porque daí Com você certeza. consegue tomar decisões e atitudes pensando nisso. Tipo, Sim. a pessoa que tem TDAH, ela tem dificuldade para lembrar de coisas, por exemplo. Então, você vai usar de ferramentas para que isso se torne algo mais fácil para você. Inclusive, eu esqueci, gente, que tinha podcast. o podcast hoje. Não, Ela me mandou mensagem, eu tava terminando de limpar minha casa, porque segunda-feira é meu dia de descanso. Aí amiga, eu já tinha esquecido. Tudo bom. Eu falei assim, amiga, eu já sabia. Por isso que eu mandei. Eu falei, Exatamente. Eu tinha certeza. Mas é muito bom que você saiba disso, né? Que a gente tenha esse papo de conversa de falar, eu tenho TDAH. Então, se acontecer isso, calma, porque Exato. É normal. E tá tudo bem, gente. Tipo, a gente não fica grilando com isso. Nossa, eu esqueci. Segue o baile. Né? A gente vive com essa questão. Eu tento não ficar me escondendo atrás do diagnóstico no sentido de, tudo eu culpo o meu TDAH, sabe? Mas hoje eu tenho mais a consciência de que, por exemplo, gente, eu cheguei aqui 10 minutos antes. Porque eu estou medicada. Sim. E é uma coisa que eu falei exatamente isso. Eu falei, gente, como que isso muda? Porque geralmente a gente fica fazendo pequenas coisas que te atrasam, sabe? E quando você tá medicado, você vai fazendo aquilo que você acha que você tem que fazer. Não que você não vai chegar atrasada, mas isso é uma coisa que eu percebo muito quando eu tô tomando remédio. Sim. Eu chego 5, 10 minutos mais cedo, que é uma coisa que é impossível. E são coisas muito básicas, né? Pra quem vê de fora. Eu procrastino muito menos. Por exemplo, eu acordei e falei, cara, preciso limpar minha casa. Já fui fazendo, sabe? E muitas vezes a gente fica nessa, tipo, eu não queria, não sei o quê. Mas então, às vezes, o que você tem não é preguiça. Vai ver isso aí, vai conversar com o seu psicólogo, enfim. É que agora todo mundo acha que tem TDAH. Né? Tem isso também. Cuidado. Eu nunca me dei o diagnóstico. Foi uma coisa que faz muito tempo que eu faço terapia. Vai 3 anos, 4 anos, sei lá. E foi uma coisa que a gente foi... Com o tempo. Percebendo. E aí ele falou, olha, acho que você tem que ir no psiquiatra. Só pra você dar uma olhadinha nisso aí. Você medica linda, que senão não vai. Dani, te amo, porque Dani. porque também, gente, ai meu Deus, até isso, né? Não é só TDAH, as pessoas estão se autodiagnosticando com qualquer coisa ultimamente, então... É que eu realmente eu sentia muita dificuldade. Eu ainda tenho, na verdade. Tanto que isso é uma coisa que a gente sempre fala sobre essa procrastinação, essa coisa que eu sempre posso deixar pra depois. E isso atrapalha a vida, sabe? Eu falo que o meu psicólogo fala que o TDAH ele vai sobrevivendo, né? E realmente, eu sobrevivi até aqui. Agora eu vou começar a viver. Tipo, de acordo com as suas escolhendo as minhas coisas e não só vivendo de acordo com o transtorno, né? Sim. Pra gente finalizar, eu amo essa pergunta. É uma nossa pergunta de desafio, digamos assim. Pra você, Jaque, o que significa fazer acontecer? Cara, mesmo quando você... É engraçado você me perguntar isso, porque a gente já conversou sobre isso. É muito louco, porque eu não sou uma pessoa que eu me exponho muito na internet. Eu não gosto de falar sobre a minha vida. Eu não posto sobre a minha vida.
Mas eu acho que é importante a gente falar isso, porque a gente tá sempre vendo as pessoas na internet com uma vida extremamente feliz e com tudo certo. E hoje eu tava nesse momento, tipo, ai, gente, eu quero mesmo ir fazer essas coisas, sabe? Eu quero ir lá. Só que eu tô assim pra tudo, sabe? Eu tô assim na vida. E isso é uma coisa que eu tô trabalhando na terapia, que o meu psicólogo me obrigou a fazer o workshop, sabe? Me empenhar nas atividades e tal. Porque realmente, quanto mais você vai dando voz para essa voz que não quer que você faz, que, né? Então, se autoquestiona o tempo exato. todo. Mais você vai entrando nesse casulo e vai ficando lá, e vai ficando lá, e vai ficando. E eu acho que fazer acontecer é isso. Você... Cara, às vezes você não vai estar com vontade, às vezes você não vai querer fazer. Disso. Mas faz, pelo menos um pouco, sabe? Mesmo que seja meio que obrigada, assim, de certa forma. Mesmo que você não queira muito fazer aquilo. É a questão da disciplina, né? Exatamente. E eu tô tendo muito isso com a academia, por exemplo. Primeiro, por conta do diagnóstico, eu não posso ficar sem atividade física. Sério? Eu não sabia que tinha correlação. Eu fui ameaçada pelo meu psicólogo. Brincadeira. Mas ele falou, se você não for pra academia, eu vou parar de te atender. Eu falei, não tem condição de você parar de me atender. Não existe essa possibilidade, eu vou pra academia. Então, e realmente, é uma coisa que você tem que se disciplinar. E todos os dias. E, gente, ninguém é perfeito. Todo mundo passa por isso. Todo mundo sente essa dúvida. Não quero fazer. Às vezes é normal, todo mundo vai se sentir assim. Então... Mas é você se superar, eu acho que é isso, você superar a sua preguiça, a sua procrastinação, mas ao mesmo tempo também aceita, sabe? Eu lembro que teve uma vez que eu também, na terapia, eu tava com zero vontade de fazer nada, assim, e aí a psicóloga falou que, cara, respeita esse dia, só que coloca um limite. Eu vou ficar aqui deitada nessa cama em posição fetal até as 2h. A partir das 2 eu tenho que levantar e fazer alguma coisa. Então, eu acho que é mais isso. E a medicação também tem me ajudado muito com essa dopamina, né? Que é esse efeito do levantar e fazer. Muito legal. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que é pra Jaque, mas também pode ser válida pra você. Quando a gente começou o processo do projeto da Jaque, tudo que a gente pensava em fazer era trazer o trabalho dela para dentro do perfil dela. Só que com o tempo, a gente vai meio que colhendo resultados e entendendo o que eles querem dizer. E por conta desses resultados, eu cheguei na Jaque e falei assim, olha, vai ser muito legal se a gente começar a trazer mais coisas sobre você. Porque as pessoas querem ver isso. E ela sempre, mas será, amiga? Mas será? E eu, confia, tá? Vamos fazer isso. E ela, tá bom, então vamos fazer. Porque por mais que, né, ela tenha essa questão, ela super topa, é super participativa nas coisas e tudo mais. E aí a gente falou, tá, vamos fazer. A gente fez um vídeo sobre rotina. A gente começou pelo vídeo, né? Sobre a rotina dela e tal. Porque eu falei assim, vamos trazer isso, acho que vai ser legal. A galera ama. O pessoal adora. É muito real isso. E aí, mesmo a gente tendo esses resultados, às vezes ela fala, amiga, mas será que eu trago isso? Mas será que eu falo sobre isso? Será que as pessoas querem saber sobre mim? Né? Sim. Não é uma coisa de super conversa? Sim. E eu sei que isso é dúvida de muitas pessoas, sabe? Mas será que eu trago isso? Por quê? As pessoas nem querem saber. Só que, primeiro que na situação da Jaque, nós temos resultados e dados técnicos que mostrem que sim, as pessoas querem ver isso. Eu mostro pra ela e falo, amiga, aqui, ó, as pessoas querem ver. Não, é os vídeos mais visualizados. É os mais visualizados. Mas, em alguns casos, você não tem esses dados porque você nem se permite fazer. Então, você não sabe se as pessoas vão gostar ou não gostar. E quando a gente fala de rede social, nós falamos que as pessoas querem interagir, elas querem te ver, elas querem saber. Então, sai um pouco da redoma do CNPJ e começa a se aventurar um pouco mais no CPF. Sem medo.
E outra coisa, também não precisa falar sobre a cor da sua calcinha. Ninguém quer saber, não é sobre isso. Mas trazer mais pessoalidade, trazer mais sobre você e parar de se auto-questionar. De falar assim, mas será? Mas será que vale a pena e tal? Porque nos dados a gente mostra que sim, vale a pena. Mas também porque é algo que você precisa trazer para o seu negócio. Sim. Mesmo que não tenha o mesmo engajamento, porque aqui na situação da Jaque, o engajamento dela sempre sobe quando ela aparece, né? Sim. Super real. Mas nem sempre isso vai acontecer. Entretanto, não desista de aparecer e de se tornar mais presente em forma pessoal, porque isso vai ser construído com o tempo também. Não é à toa que as pessoas gostam bastante dela aparecendo, porque já faz muito tempo que ela tá no mercado, muito tempo, e ela já atende muitas pessoas, já atendeu muitas pessoas. Então, as pessoas gostam de ver porque conhecem ela como pessoa. Mas, em alguns casos, você não tem a possibilidade de ver o seu cliente no dia a dia. Então, ele não vai conhecer você, ao menos que você apareça. Então, faça esse esforcinho. E acredito que o papo de hoje rendeu pra caramba depois, que bom, amiga. Depois disso. Sim. Fico muito feliz que você tenha aceitado o meu convite, que você tenha vindo. Eu que agradeço, as nossas conversas são sempre muito produtivas, né? Sempre. A única diferença aqui é que ela tá sendo gravada. E é sempre assim, gente. É sempre... Naturalzão. Até nos atendimentos a gente consegue... Nossa, real. Mas, amiga, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui, conversar, Feliz. Abrir um pouco da minha vida, né, aqui pro seu projeto. Você sabe que eu topo tudo que você me falar, eu vou com certeza, porque eu sei que você é uma profissional maravilhosa. Embora eu seja a pessoa que eu não faço os prazos, que eu não cumpra muitos roteiros. Mas é uma cliente maravilhosa. Obrigada, amiga. Vai ser muito sucesso, já é sucesso. Obrigada. E obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Quer fazer seu merchan? Fala aí pro pessoal onde que eles te acham, gente, seu trabalho. O meu Instagram é onde eu tenho o meu portfólio lá, né? Que é Jaque Aleixo com 2 L's, tá? É a minha rede social principal. Eu não tenho outras redes, na verdade. Eu fico mais lá no Instagram. Para agendar... só clicar lá no link também da bio para agendamento tanto de clientes, cursos, lá no meu Instagram também. Perfeito. Gente, obrigada por assistir, por ouvir. Se você tá no YouTube, obrigada por assistir. E peço para você já se inscrever no canal, para você curtir o vídeo, deixar o seu comentário, né? Dizer se você tá gostando, se você não tá, se isso te ajudou, se não te ajudou. O que você agregaria a cada episódio, seu conhecimento, sua informação, a gente quer saber sobre. Se você está no Spotify, dê 5 estrelas pro nosso canal aqui, porque assim a gente consegue entender que vocês estão gostando, que as outras pessoas estão gostando e que a gente tem que continuar com esse projeto, né? A gente tem que continuar fazendo acontecer. E compartilhe, né, com quem você acha que gostaria desse papo, que vai fazer sentido, quem é da área da beleza, mas também se você for empreendedora, eu tenho certeza que vai fazer sentido para você também. Tem muita coisa valiosa aqui. E obrigada pela audiência. Espero vocês aí no próximo episódio.